eu me chamo Isabela e hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre o folclore brasileiro. Achou interessante? Fica até o final do vídeo, hein? Primeiramente, eu acho que o mais importante é saber o que é o folclore brasileiro, não é mesmo? É um conjunto de manifestações que representa a cultura popular e que são típicas de um determinado lugar, de uma determinada região ou de um determinado povo. Geralmente são realizadas danças, são realizados contos, ritmos, bem como algo que é praticado individualmente ou coletivamente, sendo assim passado de gerações para gerações. Geralmente, o folclore brasileiro ele é comemorado no dia 22 de agosto. Essa data ela tem como propósito valorizar e mostrar um pouquinho sobre a importância de todas as manifestações culturais do país, ou seja, que caracterizem a cultura de um país, assim como as lendas, as canções, os mitos, as danças, os artesanatos e as brincadeiras. Depois de tanta coisa falada aqui, por que não conhecer um pouquinho sobre? Alguns colegas meus vão apresentar para vocês um pouquinho sobre o Bumba Meu Boi, sobre o samba de roda, sobre o frevo, sobre o jongo, sobre o maracatu, o baião, a quadrilha e a catira. Olá pessoal, meu nome é Lucas. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco aí sobre a dança Bumba Meu Boi, um grande patrimônio cultural aqui da nossa região do Nordeste principalmente. Eu vou enfatizar algumas características e algumas curiosidades com relação a essa dança. A origem do Bumba Meu Boi surgiu na região do Nordeste, como eu falei anteriormente, no século XVIII, época em que o gado era extremamente importante porque contribuía na economia local e, além disso, o boi é um animal com diferentes simbologias ao longo de toda a história, o que contribuiu para o seu protagonismo no folclore regional. Personagens do Bumba Meu Boi. Tradicionalmente, a encenação do Alto do Boi durante a festa do Bumba Meu Boi tem alguns personagens fixos, brincantes. Apesar de não ser um personagem, o público é a parte fundamental do Bumba Meu Boi. Quem acompanha os festejos, interagindo ou não com os personagens, é chamado de brincante. Boi é o principal personagem da festa, é o enredo, gira em torno dele. A pessoa que conduz o boneco e fica em seu interior durante o ciclo festivo é chamado de miolo. Casal. Pai Francisco e Mãe Catarina representam os escravizados, em algumas versões, os trabalhadores rurais. Pai Francisco rouba o boi mais bonito do fazendeiro, mata o animal e lhe corta a língua para que a mãe Catarina possa comê-la e acabar com seu desejo. É comum que a mãe Catarina seja representada por um homem vestido de mulher durante os festejos do boi. O dono da fazenda é o proprietário do boi. Ele é o responsável pela caçada ao casal que causou a morte do animal. O vaqueiro, índios e caboclos, personagens secundários da história. Eles estão presentes durante a procura do boi e a perseguição do casal. Os músicos, os personagens são acompanhados por bandas de diferentes ritmos. O Maranhão, por exemplo, tem a tradição dos chamados sotaques, grupos folclóricos de diferentes estilos de música. E aí pessoal, eu me chamo Anderson Mendes e nessa semana do folclore não poderíamos deixar passar em branco e trazer para vocês algumas das nossas lendas folclóricas, algumas das nossas danças que fazem parte da nossa cultura brasileira. Eu trago para vocês hoje uma das mais interessantes, que é o samba de roda, que representa ali uma dança associada à capoeira e ao culto aos orixás. Mas ela surgiu, pessoal, lá no século XIX, lá mais precisamente lá no estado da Bahia, no recôncavo baiano, surgiu como uma forma de preservação da cultura ali dos escravos africanos, embora tenha se disseminado em algumas regiões aí do país, ela ainda é muito fiel, muito praticada ali na região onde se deu origem, que é lá na Bahia, no recôncavo baiano, tá certo? E ela recebe esse nome, samba de roda, justamente porque ela possui alguns traços do samba e roda, porque algumas pessoas fazem um círculo, certo? E essas pessoas que formam um círculo, elas tocam alguns instrumentos como viola, atabaque, violão, ganzá, berimbau,
e outras se dirigem até o centro e fazem ali, né, alguns passos e algumas danças. Então essa foi um pouco aí do samba de roda, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Olá, meu nome é Kenio Sarmento e hoje eu trago para vocês um pouco da história desse gênero musical brasileiro, tipicamente do estado do Pernambuco e mais especificamente ainda dos carnavais pernambucanos, que é o frevo. O frevo, em sua música, é um gênero musical que baseia-se na fusão de outros gêneros musicais, como a marcha, o machixe, o dobrado e a polca. E as suas danças é muito influenciada pela capoeira. Não à toa, algumas características desse gênero musical são músicas tocadas por instrumentos de sopro e danças com movimentos acrobáticos. Uma curiosidade a respeito do frevo é que, no ano de 2012, a Unesco reconheceu o frevo como Patrimônio Imaterial da Humanidade, sob a designação frevo, a arte do espetáculo do Carnaval do Recife. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Samuel e vou falar nesse curto vídeo sobre o que é o maracatu. O maracatu é uma dança, a mistura de dança, músicas e rituais religiosos com representações cenográficas. O maracatu é de origem afro-brasileira, típica do nosso estado, do estado do Pernambuco. Surgiu em meados do século XVIII, a partir da miscigenação da cultura da música portuguesa. É uma dança de cortejos associadas aos reis congos. Os instrumentos que é utilizado no maracatu são o tarol, o chocalho, o zabumba, o gong e o ganzá. Os participantes dessa dança, eles representam personagens históricos como reis, rainhas e embaixadores. Oi pessoal, meu nome é Bianca e eu vou falar um pouco sobre o baião. O baião é uma dança e cantos típicos da região do Nordeste, que recebeu em suas origens influências das danças indígenas e das músicas caipiras, e utilizam movimentos que se aproximam do forró. E o baião ele é praticado em pares e em sua temática baseia-se no cotidiano e nas dificuldades dos nordestinos. E um grande divulgador do baião foi o famoso Luiz Gonzaga, que era um sanfoneiro pernambucano que também era compositor, e por isso Luiz Gonzaga ele ficou conhecido popularmente como o rei do baião. Olá pessoal, me chamo Alessia e hoje eu vim falar aqui um pouquinho para vocês sobre a dança folclórica quadrilha. Bom, a quadrilha ela foi criada por volta do século XIII lá na Inglaterra. Ela foi se espalhando pelas regiões até chegar no país Portugal. Quando ela chegou em Portugal, foi traga pelos portugueses para o Brasil por volta do século XIX. E aí foi se espalhando por toda a região brasileira. A palavra quadrilha deriva da palavra quadrille, que na época lá na França, ela foi botado esse nome devido que essa apresentação, essa dança, ela era composta por casais, por 4 casais. Então, por isso o nome quadrille, e hoje a gente conhece por quadrilha. Bom, algumas características da quadrilha é que ela é dançada através de sons caipiras, de músicas caipiras. E essa música caipira, ela é composta por um triângulo, uma zabumba, uma sanfona, uma viola ou violão. O traje também são roupas caipiras, geralmente os homens põem uma calça, uma camisa xadrez e um chapéu de palha, e as mulheres colocam vestido e fazem trancinhas no cabelo. É aquelas quadrilhas mais básicas, mais caipiras mesmo. Toda quadrilha ela é composta por pares, são o casal de noivo, os pais do noivo e da noiva, o padre, o juiz e o delegado. O maior concurso do Brasil de quadrilha acontece na cidade de Campina Grande, localizada aqui na nossa Paraíba. A região do Brasil que mais tem quadrilheiros, que mais tem a presença de danças de quadrilha, é a região Nordeste. Meu nome é Guilherme, eu vim falar um pouco sobre a dança folclórica jongo. A dança folclórica jongo, ela se encontra nas regiões sul, sudeste e a região centro-oeste. Ela é uma dança de matriz africana e tem como instrumentos de acompanhamento, instrumentos de percussão, que são eles bumba, aixa, timba, pandeiro também pode ser usado, entre outros.
O jongo é uma dança de zona rural, portanto é mais conhecido por zonas rurais. Muitas vezes ele é confundido com uma variante do samba, sendo até em algumas localidades chamado de cachambu. No ano de 2005, o jongo ele foi considerado um patrimônio cultural brasileiro por meio do IPAM. Olá, meu nome é Romilton e agora eu vou falar sobre a dança catira, que é uma das danças mais famosas do folclore brasileiro. Ela é mais conhecida na região centro-oeste e sudeste do país e é caracterizada pela batida de mãos e batida de pés. Ela também, as pessoas que praticam a catira são geralmente homens, né? São chamados de catireiros e eles praticam 2 movimentos, rasqueados e escovas. Muitos historiadores afirmam que a dança catira ela tem de origem africana, espanhola, portuguesa, europeia e indígena, e também afirmam que ela veio pelos bandeirantes, porque os primeiros bandeirantes eles praticavam uma dança muito parecida. Porém, outros historiadores afirmam que a sua dança, os indígenas já praticavam na época do Brasil colônia. Bom, se você tem mais alguma curiosidade, comente aí no canal para a gente trazer mais vídeos para vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, nos siga no Instagram também, vai estar tudo no link da descrição e não esqueça de compartilhar o vídeo.